Olá, amada igreja, bom dia. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Tivemos uma escola bíblica dominical domingo passado maravilhosa. Inclusive já tivemos mais de 500 visualizações naquela escola bíblica dominical de domingo passado. E hoje também teremos uma outra escola bíblica extremamente edificante. Nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estudar duas lições, a lição 2 e 3. E a primeira lição de hoje é oração e queda. Nós vamos estudar um pouco sobre justamente aquele momento em que Adão estava no Éden. E para nós iniciarmos a lição de hoje, nós vamos ler o texto áureo que está em Gênesis, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. E para lermos esse texto áureo, vamos lá no Garcia. Eu peço ao nosso querido e amado irmão Amós, que leia esse texto áureo, por favor. Amós. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Muito obrigado, Amós, por sua participação. E agora eu gostaria de ouvir de um outro professor, o pastor Raimundo, sobre justamente esse momento da queda do homem no Éden. É justamente a introdução da nossa lição de hoje. Eu gostaria de que o senhor nos falasse um pouco sobre esse momento da queda do homem lá no Jardim do Éden. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos falar hoje, nesse domingo, na manhã desse dia, sobre oração e queda. Vamos primeiro ao tema inicial, oração. O que é oração? Mas vamos à definição do que seja oração, de acordo com nossas observações. Ou seja, definição de oração é a comunicação de nossa alma e espírito com Deus. Ou seja, o meio dessa comunicação. Por meio da oração, nós nos comunicamos com Deus. Não é? Exemplos de oração, nós temos aqui vários exemplos de oração nesses textos, né? Gênesis 3, de 9 a 10, quando Deus se dirige ao homem, é o início de Deus estimulando o ser humano a conversar com ele, não é? Já na queda. Nós temos também o início de uma atividade de oração aqui na família de Sete, quando ele tem um filho, e a partir do nascimento desse filho, que se chamou Enos, não é? Os homens começaram a invocar ao Senhor. Agora, como deve ser a oração? Como deve ser a oração? Muito bem. Como deve ser a oração? A oração deve ser feita com simplicidade e reverência, sem exageros e floreios, como que querendo impressionar o Senhor. Nós temos aqui exemplos de orações sinceras. Salmos 139, 1 e 4, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece tudo. Não é? Asaf, no Salmo 73, também expressa sua sinceridade diante de Deus, não é? Quando ele fala do sentimento que ele tinha, nesses versículos que nós vemos aqui. Não é? Nós temos também aqui a oração do publicano, que é muito sincero diante de Deus e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele é objetivo direto. Oração sincera. Oração transparente. Não é? Sem autoexaltação. Vemos também que a oração deve ser objetiva e sem rodeios. Deve exprimir sinceridade e transparência. Não é? A oração deve exprimir sinceridade e transparência. Não é? Sem querer impressionar a Deus, porque Deus conhece tudo. Conhece o que está no nosso coração, sabe o que vai em nossas palavras, antes de nós falarmos. Agora nós vamos ver como não deve ser a oração. Nós vimos como deve ser, e agora vamos ver como não deve ser, como não se deve orar, não é? Como não se deve se portar diante de Deus em oração. A oração não deve ser altiva nem arrogante. Se o indivíduo é altivo e arrogante, ele vai orar de forma altiva e arrogante. Então nós temos também aqui o exemplo do fariseu, não é? Que antecedeu o publicano, que orou com arrogância, com altivez tremenda, se autoglorificando. Não se deve orar dessa maneira diante de Deus. Não é? Também, a oração não deve ser sem hipocrisia. A oração não... Esse tipo de oração Deus rejeita. Oração hipócrita.
Não é? E quando orares, não sejais como os hipócritas, não é? Que gostam de mostrar que estão orando, impressionar as pessoas, nada disso. Não é? Esse tipo de oração Deus rejeita. Nós temos também o seguinte tópico aqui. Não deve ser usada com pretextos para fins escusos. Ou seja, o indivíduo não deve orar como os fariseus oravam. Não é? Ele usava as orações como pretexto para encobrir os malfeitos deles. Não se deve orar dessa maneira. Deus rejeita esse tipo de oração. Adiante, né? Nós vamos ver aqui que a oração não deve ser usada para amaldiçoar ninguém. Não é? Não se deve orar para amaldiçoar ninguém, nem o inimigo. Ao contrário, eu porém vos digo, disse Jesus, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem. Não é? Ok? Vamos ver como também não deve ser a oração. A oração não deve ser com vãs repetições vazias e sem fé ou sem sinceridade. Oração vazia, oração sem fé, esse tipo de oração não agrada a Deus. Né? Porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. A oração também não deve ser egoísta ou voltada para os prazeres terrenos, para a autossatisfação. Né? Esse tipo de oração, o indivíduo pode até receber resposta, pode até receber o que ele está pedindo, mas vai ser para a sua destruição. Não é? Há exemplos disso na Bíblia. O povo pediu a Deus comida, pediu carne e Deus deu no deserto. Depois estourou uma praga entre eles, que morreu um monte deles daquela praga. Entendeu? Então, nem sempre o que Deus dá, como resultado do que nós pedimos, é uma bênção para nós. Nós precisamos ter consciência disso. Não é? Nós temos que pedir a Deus e dizer, Senhor, faça a tua vontade, seja como o Senhor quer. Vamos a mais observações sobre oração. Não é? Que nós temos o texto que fala, pedis não recebeis, porque pedis mal, com fins egoístas. Né? A oração não deve ser expressa como instrumento de contendas entre o povo de Deus. Isso foi falado em Isaías, capítulo 1, quando Isaías fala, quando vocês estendem as mãos, eu escondo os olhos de vocês, das orações de vocês. Quando vocês multiplicam as orações, eu não as ouço. Deus falando para o povo. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Em Isaías 58, o povo perguntou a Deus, por que nós jejuamos e o Senhor não atenta para isso? Porque afligimos a nossa alma, o Senhor não presta atenção. Então Deus disse, é porque vocês estão fazendo mal nas obras de vocês. Né? Para contenda e punhos que vocês jejuam e que vocês oram. Eu não atento para isso. Tá? Agora vamos a tipos de oração. Nós temos aqui, primeiro, a oração devocional. Oração que busca manter aquela vida não mecânica com Deus. Né? Aquela vida profissional, aquela oração profissional, mas aquela oração devocional, onde o indivíduo busca aquela comunhão todos os dias com o seu Senhor, entrar em seu quarto, fechar a sua porta, ler a sua Bíblia e orar. Ler a Bíblia também é orar, minha gente. Não? Outro tipo de oração, nós temos o exemplo de Daniel aqui, que fazia isso 3 vezes por dia. Nós temos também o exemplo da oração, o tipo de oração de adoração, que é vista em 1 Reis 8, quando Salomão orou, consagrando o templo, ele adorou ao Senhor. Isso é visto nessa oração aqui, a referência está aí. Nós temos também a oração de louvor. É o que mais tem na Bíblia e nos Salmos, né? Salmo 34, Salmo 103 diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor. Nós temos também a oração de ações de graças, onde se rende graças a Deus. Isaías 12, verso 1, Lucas 10, versículo 21, são textos que mostram como deve ser a oração de ações de graça. E nós temos também a oração de súplicas. É uma oração que é feita descendo aos porões da alma, em agonia, em angústia, e que já não se consegue mais exprimir o que se quer com palavras. Aí já entra os sentimentos, já entra as agonias da alma, é a súplica, né? Temos o clamor também, que é a oração que se clama a Deus para uma intervenção urgente, não é? Como está no Salmo 18, no versículo 1, não é? No versículo 3, melhor dizendo. E temos também outro tipo de oração, que é justamente, vamos ver aqui no slide, a intercessão. A intercessão é aquela oração que se caracteriza pelo rogo. Quando se faz esse rogo, quando se faz essa petição em favor de alguém. Exemplos.
Moisés orando pelo povo de Israel, quando pecou e construiu aquele mísero bezerro de ouro. E Moisés pediu a Deus que não destruísse o povo, colocou-se até à frente de Deus para que Deus não destruísse o povo. Nós temos o exemplo de Abraão, nosso pai, que orou intercedendo por Sodoma, mais precisamente por seu sobrinho Ló e sua família que estava lá. Está em Gênesis também, o texto está aqui, 18, 23 e 24, não é? Vamos adiante aqui no nosso estudo. Agora vamos tratar do tema a queda, não é? A queda é o desvio do alvo, é o resvalar do pé dos propósitos quanto aos propósitos de Deus. Observe de Deus que passaram por essa experiência. Vamos a alguns deles. Abraão caiu quando desobedeceu a Deus e foi para o Egito, porque a terra que Deus prometeu havia fome, então ele foi ao Egito dar o jeito dele. E aí Deus fez ele voltar para ele vir para a posição que Deus queria. Nós temos também Isaac, que filho de Abraão, perseverou no mesmo pecado, mentiu dizendo que Rebeca não era sua esposa, porque temeu que os filisteus viessem a matá-lo. Ele caiu quando ele fez isso. Mentir é pecado, quando se mente, cai. Outro homem que pecou foi, vamos adiante aqui, Moisés. Moisés, quando Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu a rocha pela segunda vez. A primeira vez ele fez certinho, a segunda vez ele se enervou com o povo, perdeu a paciência e deu 2 pancadas violentas na rocha. E a rocha era Cristo, ele não podia ferir Cristo 2 vezes. Então Deus se indignou contra ele e o sentenciou a não entrar na terra por causa disso. Moisés caiu. Nós temos Sansão, que perdeu os 2 olhos, porque levou uma vida devassa, uma vida longe de Deus, uma vida onde praticamente não orava e se envolveu com uma prostituta e por causa disso perdeu-lhe os 2 olhos e quase perdia a salvação. Por não cultivar uma vida de oração. Nós temos Davi, que era um homem de oração, poucos homens na Bíblia oraram tanto quanto Davi, mas se distanciou de Deus, cobiçou o que não deveria cobiçar, estava ocioso, não estava vigiando e caiu em desgraça, em adultério e depois em outro pecado de soberba, não é? Por justamente se distanciar de Deus na oração. Temos o exemplo de Pedro, que também caiu por ter negligenciado as advertências do Senhor. Ele se considerou autossuficiente, não estava orando, quando Jesus disse no jardim do Getsemane que orassem e vigiassem, Pedro estava dormindo. E o resultado veio a queda. Não é? Meus amigos, não é? Todos estão passíveis de queda, mas todos também podem permanecer de pé. Desde que oremos e peçamos misericórdia a Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, professor Raimundo, por estar sempre contribuindo aqui conosco. E agora nós vamos para um outro professor falar sobre o seguinte tópico. A queda afetou todas as dimensões de nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar e ouvir, de ouvir a sua voz, a voz de Deus, porque passamos a tentar nos esconder de Deus. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de ouvir sobre isso com o pastor Altino. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, ainda com o tema oração. A minha participação será sobre segundo tópico, que fala sobre a tendência do homem de se esconder de Deus. E nós podemos ver em Gênesis 3, onde fala ali da queda do homem, o momento em que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Diz a Bíblia que Deus todos os dias, no finalzinho da tarde, ele ia até o Éden para conversar com o homem. A Bíblia não relata com detalhes, mas podemos imaginar que ali era uma conversa muito franca, uma conversa muito íntima de Deus com o homem. A partir daquele momento, Adão perdeu esse privilégio. Não que Deus tenha se afastado do homem, mas o próprio Adão, pelo peso do pecado, a vergonha que o pecado nos traz, ele procurou se esconder. E isso deixa claro para todos nós que o pecado, ele nos afasta de Deus. Não porque Deus se afaste de nós, mas porque esse sentimento pecaminoso, ele é contrário à santidade de Deus.
E como resolver essa situação, meus irmãos? Como o homem pode se livrar, já que somos pecadores, estamos sempre sujeitos ao pecado? Mas o que podemos fazer para mantermos a nossa intimidade com Deus, independente da nossa situação frágil? Agostinho, um dos grandes filósofos da Igreja Católica, conhecido no catolicismo como Santo Agostinho, ele escreveu livros onde deixou a sua história sobre o seu relacionamento com Deus. E ali ele demonstra a fidelidade que ele tinha a Deus na sua conversa com Deus, mesmo diante dos seus delitos, mesmo diante das suas dificuldades. E isso deve servir de exemplo para todos nós. No momento em que temos dificuldade na nossa vida, mesmo que porventura viemos cair em pecado, não podemos nos esconder de Deus. Primeiro porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Jamais alguém pode se esconder de Deus. Isso é apenas uma metáfora, esconder de Deus. Mas, meus irmãos, precisamos estar sempre na presença de Deus, buscando a sua guarda, a sua proteção. E a oração é a chave dessa intimidade, porque é através da oração, como fazia o Santo Agostinho nas suas confissões, que nós nos aproximamos de Deus de maneira íntima e falamos com Ele como se estivéssemos falando com alguém próximo a nós, como um outro ser humano, alguém que está ao nosso lado. Apesar de não podermos ver a sua face, mas precisamos falar com Deus com essa certeza de que Ele está nos ouvindo. Esse é o papel da oração. A oração é uma conversa íntima com Deus, onde você pode relatar todas as suas dificuldades, todos os seus delitos, todas as suas fragilidades, de forma clara. E isso é uma demonstração de confiança a Deus, é uma demonstração de fé. E é dessa forma que Deus vai operar nas nossas vidas, nos livrando do pecado, nos livrando das dificuldades que nos cercam a cada dia. É importante, meus irmãos, esse testemunho de fé diante de Deus. Então, para que tenhamos uma vida de sucesso, uma vida tranquila, uma vida de paz, é necessário essa intimidade com Deus, essa fidelidade com Deus, mesmo entendendo que somos pecadores e que estamos sujeitos ao pecado. É essa a minha mensagem. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, pastor Altino. E agora nós vamos para um outro professor que está estreando aqui na nossa EBD, o meu amado irmão José Carlos. Sua primeira participação na nossa EBD. E eu gostaria que ele falasse o seguinte: por que passamos a ter dificuldade de aceitar nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pecados? Eu gostaria de ouvir o nosso irmão estreante da nossa escola bíblica dominical, o irmão José Carlos. Por favor, Zé. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e que dê a paz. Nossa lição de hoje vai falar sobre a oração e a queda. A oração, ela é uma experiência primordial na vida do ser humano. Interessante, vale lembrar aos irmãos que após a nossa criação, a primeira voz que o homem ouviu foi a voz de Deus. Isso é uma maravilha, é uma bênção. Agora, a oração, ela tem sido uma experiência, ela tem sido um desafio enorme para nós. Qual é o motivo? Por quê? Então, o motivo é porque passamos a ter dificuldade de aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e coroado de honra e glória. É o que está dito lá em Gênesis 1:26 e também no Salmo 8, versículo 5. Depois os irmãos podem abrir a sua Bíblia e ler. Então este ser que foi criado, coroado de honra e de glória, este ser desobedeceu lá no passado e continua desobedecendo até nos dias de hoje.
E essa desobediência faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer, uma das coisas que Deus quer do homem, é que o homem obedeça a Ele. Está dito lá no Pai Nosso. E que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, como é feito lá no céu. Olha o que aconteceu com Adão após a sua queda. Está lá escrito em Gênesis 3, versículo de 9 a 12. E as consequências desse pecado foram enormes. A primeira coisa que aconteceu com o homem foi a chegada, a morte entrou. Chegou. E Deus avisou com antecedência, não toque na árvore, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque do contrário vocês morrerão. Está lá em Gênesis 3:3. E depois disso o homem passou a ter sentimentos como o medo, como a vergonha, a fugir das responsabilidades. Quer dizer, Adão passou para Deus a responsabilidade de ter pecado. Falou, não, eu não. Foi a mulher que você me deu. Quer dizer, ele cometeu um crime terrível contra Deus, um crime de injúria, de difamação, de calúnia. Então, esta queda, meu irmão, de Adão, essa queda comprometeu todo o nosso relacionamento com Deus, desde o início da criação. E afetou, sobretudo, a nossa capacidade de falar e de ouvir a voz de Deus. E nós temos que ouvir a voz de Deus através da oração. A oração é muito importante. E essa oração, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande na hora da gente falar com Deus. E ela possa subir como um cheiro suave. Né? A oração tem que ser verdadeira, não use de vã repetições. E é aquela que nós oferecemos à nossa vida como garantia, a fim de que Deus haja por nosso intermédio e não em nosso lugar. Então, meus irmãos, Deus amou o mundo. Ele quer se relacionar com o homem. O plano redentor de Deus é restaurar o que foi perdido lá em Adão. Esse projeto vai ser implantado e com sucesso. Nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus quer o melhor para a nossa vida. E nós temos esse privilégio de falar com Deus aqui e agora, a qualquer momento. Isso é uma bênção. Né? Então coloque sua vida diante de Deus, se entregue a Ele em espírito, em verdade. Fale com Ele, com intimidade. Ele diz assim, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Deus quer conviver com você. Ele falou com Adão no final de toda a tarde, Ele quer falar com você a todo momento. Se entregue a Ele. Faça como diz o hino, tudo entregarei. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Gideval que louve ao Senhor esse hino, que é uma bênção, e que Deus abençoe a todos e que dê a paz. Muito obrigado. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É lindo, Zé. Meu irmão, que louvor maravilhoso, né? Nosso irmão Gil realmente é abençoado por Deus. Eu quero informar os irmãos que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então, quando você for orar, fale, meu Deus, em nome de Jesus eu entro na tua presença. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. No nome de Jesus. Muito obrigado, irmão José Carlos, por sua participação. Quero dizer que
você já pode se preparar que você vai ser convidado outras vezes para estar participando do nosso EBD. E agora nós vamos para uma outra professora que também está estreando em nossa escola bíblica dominical, aqui na nossa escola bíblica online. É a nossa irmã Regina. E, irmã Regina, por que passamos a nos ver como vítimas das nossas circunstâncias? Eu gostaria que essa irmã falasse um pouco sobre isso. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus esteja com todos vocês. Sinto-me bastante alegre em mais esta oportunidade de estar falando aos amados, tempo em que agradeço ao irmão Gildeval a lembrança do meu nome. Estamos estudando neste trimestre o tema oração, e especificamente, no dia de hoje, oração e a queda. Sabemos, amados, que a queda trouxe sérias implicações para a humanidade, interferindo até na nossa capacidade de falar com Deus, de ouvir a sua voz. De tal modo que até os dias de hoje, o exercício da oração sofre influência de alguns fatores, constituindo-se num verdadeiro desafio para nós. E o autor da lição distribuiu esses desafios, esses fatores, em 3 blocos, chamando de tópicos, onde os 2 primeiros tópicos já foram apresentados pelos irmãos que me precederam nesta manhã. Cabendo para mim o 3º tópico, onde disse que nós consideramos e achamos que, na realidade, nós estamos sendo vítimas das circunstâncias que nos atingem, o que não é verdade. E assim, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 13, quando Deus inquiriu da mulher saber por que ela pecou, ela disse: a serpente me enganou e eu comeu da fruta, né? Nós sabemos, né? Então, será que não havia outra alternativa para que ela não caísse em tentação? Desta maneira, parece até que as coisas são realmente pré-determinadas para acontecer. Então, se assim fosse, o exercício da oração não teria sentido. E lá no Oriente, diz o escritor que vários povos pensam que a vida é como um jogo de carta marcada. Está escrito para acontecer daquela maneira. E eles usam muito a expressão maktub, que é um termo árabe que significa está escrito, como se tudo que acontecesse na vida tinha de ser daquela maneira. Mas isso não é verdade. Há coisas que realmente nós não podemos influir. A exemplo dos pais, dos nossos pais, nós não os escolhemos, a criação que nos deram, o país onde nascemos, a língua mãe. Mas ainda assim, Deus nos deu a capacidade de tentar influir alguma coisa. Então, em meio àquela realidade, surge Jesus Cristo inaugurando uma outra maneira de pensar. A ele, então, conclama os seus discípulos e diz para eles que eles têm, sim, o direito de fazer escolhas. Está ali, então, o uso do livre-arbítrio. E cita, lá em Mateus 6,24, não se pode agradar a 2 senhores. Ou se ama um e odeia outro, ou se dá assistência a um e despreza o outro. Por isso, não se pode amar a Deus e a mamon, amar a Deus e ao dinheiro. E ele, continuando, nos seus sábios ensinamentos, diz para os discípulos que o ser humano tem sim o direito de escolher como construir sua vida. E aí ele cita a parábola dos 2 construtores, que está lá em Mateus 7, de 24 a 27. Um prudente construiu sua casa na rocha, e vieram as chuvas e os ventos e não derrubaram. O outro, insensato, construiu na areia, e a mesma chuva
e derrubou a casa. Esta rocha é Jesus Cristo, onde nós temos que estar com os nossos pés firmes. E ele, continuando nesses ensinamentos, ele diz para os discípulos que a pessoa também tem a liberdade de escolher amar ou odiar. E aí cita a parábola do samaritano, que nós conhecemos e por espessa falta de tempo não dá para aqui discorrermos. Então, o escritor encerra o assunto lembrando que a experiência da oração que nos deixou um grande exemplo foi quando Jesus Cristo, lá no Getsêmani, orou dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, amados, para que a vontade de Deus seja prioridade em nossa vida, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, porque nós andamos cheios de tudo. Cheio de responsabilidade, de compromisso, de ouvir, de responder, diga às redes sociais. Então, é preciso realmente nos esvaziarmos para que a plenitude do Santo Espírito ocupe a nossa vida. Então, pela exiguidade de tempo, não dá para discorrer mais sobre o assunto. Agradeço a oportunidade e que o Senhor abençoe a todos os irmãos em particular. Obrigado, irmã Regina, por sua contribuição na nossa escola bíblica. Fico muito feliz em tê-la conosco, participando, e pode se preparar porque vai ser convidada mais vezes também. O autor termina dizendo o seguinte: se no Jardim do Éden, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de autonomia, que foi o que aconteceu, no Jardim do Getsêmani com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo: não seja a minha vontade, mas a tua. É assim que o autor finaliza. E agora, meus irmãos, nós vamos para a nossa terceira lição, a oração de Abraão, oração de intercessão. E para nós começarmos essa lição, agora essa terceira lição, eu convido a irmã Ludmila para ler Gênesis capítulo 18, versículo 32. Por favor, irmã Ludmila, leia aí para nós esse texto. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se sobrarem apenas 10? Por causa desses 10, eu não destruirei a cidade. Deus respondeu. Muito obrigado, Ludmila, por estar ajudando a nossa EBD e estreando também aqui na nossa escola bíblica, na nossa escola bíblica online. E agora nós vamos para um outro professor, que também já é conhecido nosso, o pastor Rafael Paim. Mas antes de eu passar a palavra para o pastor Rafael Paim, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: o que é que vocês estão achando na nossa escola bíblica? Deixe lá sua mensagenzinha no chat, deixe sua opinião, o que é que o irmão gostaria de temas que nós podemos estar trazendo para a nossa escola bíblica. Nós tivemos agora essa escola bíblica de combate ao preconceito racial e nós vamos fazer uma outra escola bíblica também especial agora no mês de agosto sobre a violência doméstica. Por isso, inclusive, que nós estamos até acelerando. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo 2 lições, no próximo domingo também, para que nós possamos ter espaço, para que não possa atrapalhar a nossa grade, as nossas lições, e que nós venhamos a ter espaço para o mês de agosto termos outra grande escola bíblica dominical sobre violência doméstica. É algo bastante comum nos dias de hoje, e por mais que os irmãos possam imaginar, por difícil que os irmãos possam imaginar, acontece muito no meio evangélico. Meus irmãos, acontece muito no meio evangélico a questão da violência doméstica. Eu não estou nem falando dos que estão fora da igreja, eu estou falando dos que estão dentro da igreja. E é isso que nós vamos estar debatendo também agora no mês de agosto, sobre violência doméstica. E agora vou passar a palavra agora para o nosso querido professor Rafael Paim. Por favor, pastor, nos fale um pouco sobre essa oração de Abraão, a oração de intercessão. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja agora preenchendo o seu coração, preenchendo a sua vida, a vida dos seus familiares e o seu lar. Estamos juntos
para mais uma reflexão acerca da palavra de Deus, para conhecermos juntos e crescermos juntos no conhecimento da palavra do Senhor. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de incertezas, mas Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele continua ouvindo as nossas súplicas, Ele continua ouvindo as nossas orações. Hoje nós vamos falar sobre a oração intercessória de Abraão. Algo que me chama muito a atenção sobre a história de Abraão é que no final do capítulo 11 de Gênesis, nós temos um relato de que Abraão ele saiu da sua terra, ainda sendo chamado de Abrão, antes da mudança do seu nome. Ele saiu com a sua esposa Sarai, com o seu pai, com outros familiares. E o texto diz que eles estavam a caminho de Canaã, mas que eles param em uma outra cidade antes de chegar a Canaã. E o capítulo 12 começa de uma forma muito especial, onde nós podemos perceber que Abrão, ele tinha o conhecimento daquilo que o Senhor queria para a vida dele. Ele tinha um relacionamento com Deus a ponto dele conseguir discernir a voz do Senhor. Você só consegue discernir a voz do Senhor quando você tem uma vida de oração. Quando você tem uma vida realmente de oração, uma vida voltada a buscar respostas do Senhor, a colocar as suas demandas, as suas lutas diante do Senhor, você consegue identificar quando Deus está falando com você. Você não fica perdido procurando a quem você possa pedir ajuda, onde você vai olhar a solução para a sua demanda, para o seu problema, porque você sabe que o seu Deus é um Deus que te ouve, é um Deus zeloso, é um Deus que tem prazer em cuidar de você e se relacionar com você. Então nós vamos ler o capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Essa passagem ela é muito clara no sentido de nos alertar que Deus ele tinha dito a Abrão que era necessário ele abrir mão de algumas coisas para que ele tivesse um relacionamento mais profundo com o Senhor, que ele estava sendo separado pelo Senhor e que o Senhor estava estabelecendo uma aliança com ele. E quando o texto diz que Deus já tinha dito isso a ele, que Deus já tinha alertado para ele que ele necessariamente teria que deixar a terra, deixar o pai, deixar os familiares, né, que ele teria que deixar a terra do pai dele, né, que representava para o judeu muito mais do que a presença física apenas do pai. Era uma realidade da sua história, era aquilo que representava a sua existência. E Deus chama ele para deixar tudo isso, para viver algo novo com o Senhor, para ter uma intimidade com o Senhor. E ele precisou abrir mão daquilo que ele conhecia, daquilo que ele confiava, daquilo que ele já tinha certeza, de certa forma, do procedimento, de como funcionava, para ter uma vida íntima com Deus, e para ter uma vida de oração com o Senhor e uma vida de relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais facilidade você vai ter para oração, mais facilidade você vai ter para buscar nele as respostas e não procurar no Google, ligar para um amigo, você vai antes de mais nada colocar diante do Senhor. E falando sobre a oração intercessória de Abraão, nós temos um recorte que é quando Deus revela a ele no capítulo 18 de Gênesis, que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, então, ele começa a falar com o Senhor, lembrando ao Senhor que aquela cidade poderia ter pessoas justas e que Deus era muito justo para condenar pessoas justas. Então, vocês percebem que a fala dele não é uma fala arrogante, não é uma fala soberba, ele não está dizendo, olha Deus, eu estou aqui te pedindo porque eu sou bom, porque eu faço acontecer, porque eu estava em todos os cultos, porque eu não perdi um EBD. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, o Senhor é justo. O Senhor é o justo juiz.
E Sodoma e Gomorra, irmãos, as cidades, estavam em um nível de pecado muito grande. Nós normalmente acreditamos que o pecado que estava reinando naquela cidade era apenas o pecado vinculado à questão de sexualidade. Mas ali existia também o pecado da arrogância, da soberba, o pecado da falta de hospitalidade, do preconceito, porque no capítulo 19 nós vamos ver os populares ali, os moradores daquela região, questionando o fato de Ló ser um estrangeiro, e por ser estrangeiro ele não tinha muitos direitos. Então existia um conjunto de situações ali. E Abraão, então, ele começa a interceder ao Senhor, ele começa a falar ao Senhor, e nós vamos ler agora o capítulo 18, a partir do versículo 22, que diz assim: os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não pouparás a cidade por causa deles? Claro que não farias tal coisas. Destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Ou seja, ele tem um claro conhecimento de quem é o Senhor. Ele sabe que ele não deve se apresentar a Deus para orar de forma vaidosa, de forma arrogante, mas ele precisa ser humilde, reconhecer os atributos maravilhosos do nosso Deus. Quantas vezes, irmãos, nós de fato insistimos na oração? O texto bíblico ele vai seguir dizendo que Abraão começa a pedir a Deus por 50 justos, livra a cidade por 50 justos. E aí ele vai descendo 45, 40, 30, 20 e acaba em 5. E o Senhor concorda com a oração de Abraão, o Senhor concede a petição de Abraão, não porque Abraão fosse melhor do que outras pessoas, não porque Abraão ele tivesse um poder diferenciado. Deus ele concede porque o nosso Deus ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor, ele ouve e ele vê a nossa insistência, irmãos. Não importa a sua demanda, não importa o quão difícil seja. Pensem, Sodoma e Gomorra, duas cidades extremamente pecaminosas. Abraão insistiu e o Senhor ouviu e buscou naquela cidade, né? Posteriormente, ele não encontrou 5 justos, mas por amor a Abraão e pela forma como Abraão se posicionou diante do Senhor, crendo, clamando, intercedendo, Deus concedeu o pedido dele de procurar naquela cidade 5 justos. Que possamos aprender com essa lição de hoje a não desistirmos dos nossos pedidos de oração. Que possamos de fato crer que o Senhor ele ouve a nossa oração e que a oração não é algo para preencher culto, a oração não é algo para preencher o tempo, a oração é realmente um instrumento para nos conectarmos ao Senhor. Que Deus abençoe os meus irmãos, sinto saudade de vocês e em breve estaremos juntos com a permissão do nosso Deus. Forte abraço. Muito obrigado, professor. Eu fico imaginando o semblante de Abraão, cada vez ele diminuindo a quantidade de pessoas, de justos que pudessem ser encontrados ali naquela cidade. Imagino quando ele chegou lá no finalzinho, quando, como a própria irmã Ludmila leu, o semblante dele de desespero em ver que realmente a mão de Deus iria agir naquele local. E agora eu convido um outro professor, que já é um velho conhecido nosso, para nos falar. A primeira coisa que aprendemos é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. E para falar sobre isso, eu convido o nosso querido irmão, professor Jorge Evandro. Por favor, irmão, nos fale um pouco sobre esse tópico. Amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Estamos estudando sobre a oração, o meio que utilizamos para falar com Deus. Mas devemos lembrar que Deus também fala conosco. E digo mais,
nós só podemos falar com Deus porque, em primeiro lugar, Ele tomou a iniciativa de falar conosco. O autor da carta aos Hebreus diz que antigamente Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos antepassados. Portanto, a iniciativa do diálogo veio de Deus. Em Gênesis 3:8, diz que os primeiros seres humanos no Éden ouviam a voz do Senhor quando soprava o vento suave da tarde. Mesmo após o pecado, Deus falava na consciência dos seres humanos. Deus, através do seu Espírito, contendia com o homem, como diz Gênesis 6:3. MacArthur diz que nesta ação o Espírito de Deus lutou para chamar seres humanos ao arrependimento e à justiça. E ainda luta, amados, e ainda chama seres humanos ao arrependimento e à justiça. A Deus coube a iniciativa de falar com Abraão e disse: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome e você será abençoador de todas as nações através do descendente, como nós sabemos, de Jesus Cristo. Deus também falou com Israel. Quando Deus falou com Israel lá no Sinai, o monte fumegava, trovões eram ouvidos, relâmpagos eram vistos. O povo ficou amedrontado ao ponto de dizer a Moisés: fale-nos você, Moisés, porém não fale Deus diretamente conosco, para que não morramos. E aí, por intermédio de Moisés, Deus faz a aliança, a antiga aliança com o povo, dá a lei ao povo para guiá-los até Jesus, para nos levar até a nova aliança. Como eu disse anteriormente, a carta aos Hebreus fala que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados. O restante desse versículo diz assim: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, Jesus. Jesus é a palavra que se fez ser humano. Esta foi a maneira mais completa e mais extraordinária que Deus tinha para falar com o ser humano e chamá-lo ao arrependimento e à comunhão consigo. Deus fala para a igreja. Deus fala para toda a humanidade através da Bíblia. Os evangelhos nos dizem que quando Jesus pregava, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. A doutrina de Jesus foi aprendida pelos apóstolos que completaram a revelação de Deus para a humanidade, escrevendo o Novo Testamento, completando assim a Bíblia. Quase 30% da Bíblia são profecias. Muitas já se cumpriram detalhadamente, algumas estão se cumprindo em nossos dias e muitas outras se cumprirão em breve. Nenhum outro livro tem esta característica da Bíblia, de um livro inspirado por Deus. A Bíblia é única. A Bíblia é a autoridade máxima em questão de fé e comportamento. Toda a Escritura é a palavra de Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, como escreveu Paulo. Deus também fala através de pessoas capacitadas a ensinar, baseados na Bíblia, que é a verdade revelada. O Espírito Santo que nos foi dado e que habita em nós é quem nos guia em toda a verdade revelada, na medida em que estudamos, ouvimos e oramos. Vai aqui agora um alerta. Tem literatura de seitas por aí que dizem que Deus fala por elas, que dizem que são inspiradas, mas não são. O livro Mórmon da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não são inspirados por Deus. Nem os escritos de Ellen White da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem a literatura de Charles Russell das Testemunhas de Jeová são inspirados por Deus. Ao compararmos estes textos com as Sagradas Escrituras, fica claro, descobrimos que Deus não falou através destas pessoas. Fica claro que nenhum desses escritores recebeu o sopro da inspiração de Deus para falar em seu nome ou para acrescentar em qualquer
coisa a Bíblia. Em Apocalipse 20, versos 18 e 19, Deus adverte que fará vir maldição sobre quem acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia. Criar doutrinas e normas de comportamento, alegando sonhos, visões e vozes, representa um perigoso afastamento da verdade revelada contida na Bíblia. Paulo alerta dizendo: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Outro ponto, Deus fala também através das circunstâncias. Foi através das experiências nesta vida que Paulo descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Davi disse o seguinte no Salmo 119, 67. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. O famoso escritor C.S. Lewis, que foi ateu durante quase toda a sua vida, quase a metade da sua vida, disse certa vez que em momentos de prazer, Deus sussurra em nossos ouvidos, em nossa consciência. Deus fala baixinho conosco durante os momentos de prazer. Mas, disse ele, quando estamos em situação desfavorável, de dor e sofrimento, Deus fala em voz alta. É como se ele usasse um megafone. Os sofrimentos e as adversidades, amados, funcionam como alto-falante de Deus para nós. Portanto, busque a Deus com sinceridade, humildade e paciência. Peça a ajuda do Espírito Santo. Pegue uma Bíblia e leia. Você descobrirá como milhões de cristãos, se você ainda não é um cristão, se você ainda não descobriu isso ainda, que a Bíblia fala de você. A Bíblia fala de você e fala para você. Você descobrirá que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Evandro. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao irmão por nunca recusar o nosso convite, sempre estar disposto aí a nos atender. E agora vamos para outra professora que é veterana na nossa escola lá em Sião, mas que aqui está estreando. É a nossa querida professora Ilma. Professora, a coisa que a oração de Abraão nos ensina é que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. O que é que a irmã tem a nos falar sobre isso? Bom dia, irmãos. É com muita alegria, com muito prazer, estou aqui participando da nossa EBD de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A saudade é muito grande. Espero que nós possamos nos reunir muito em breve. Bom, o tópico da lição de hoje, que foi destinado a mim, é para refletirmos um pouco sobre o reconhecimento que devemos ter de que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Precisamos aprender com Abraão. Abraão, na sua intercessão ali pela cidade, ele foi intercedendo e a cada ato de coragem dele, ele foi diminuindo a quantidade das pessoas tementes a Deus, no intuito de tocar o coração de Deus para que a cidade não fosse destruída por amor desses tementes a Deus que ali habitassem. E ele foi até o limite, 10. Mas a verdade, como diz o autor da lição, é que orar contando apenas com o juízo de Deus pode nos levar ao desespero, e é verdade. Se nós imaginarmos nosso Deus, o juiz de todo o universo, nele habita toda a justiça, não é como a justiça humana. Nossa justiça falha, nós vemos aí, estamos assistindo todos os dias isso. Mas Deus é totalmente justo. Mas se nós nos aproximamos dele, contando com o juízo dele, nós trememos, porque somos maus, nós sabemos da nossa condição.
né? Temos essa consciência de que somos pecadores, somos injustos, né? Então, diante de toda a justiça que há em Deus, nós podemos nos desesperar, com certeza. Mas, em contrapartida, se nós nos aproximamos de Deus, contando somente a misericórdia dele, com a misericórdia dele, aí nós, com certeza, poderemos ter a tendência de deixarmos para lá, acharmos que, como diz o autor, né, acolher o pecado. Né? Eu já vi muitas pessoas, inclusive irmãos, dizendo, não, Deus vai nos perdoar, Deus perdoa, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Nós já entregamos nossa vida a Jesus, nós já aceitamos Jesus, então Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar. Né? Só que não é bem assim, não é verdade? O que é que nós aprendemos? Deus quer perdoar. Deus quer perdoar. Porém, é necessário que haja arrependimento. Né? Como é que pode haver perdão se não houver arrependimento? Não é? Uma coisa está ligada à outra, não é? Então, o Jesus, né, no texto de Lucas 13:3, ele disse o quê? Naquele episódio da torre de Siloé, que desabou, né, caiu em cima lá de algumas pessoas, e eles morreram, né, os galileus, né? Ele disse assim para os discípulos, né, eu digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Isso vale para nós também. Se não nos arrependermos, nós pereceremos, né? Ser salvo não significa apenas escapar do castigo. Aí seria fácil, né? Aliás, muitas pessoas querem escapar, só escapar do castigo. Né? Não há aquele verdadeiro arrependimento no coração delas, né? E é isso que Deus exige de nós, arrependimento. Nós temos que nos arrepender, né, para que nós possamos ser ouvidos, né? E perdoados. Então, quando nós não perdoamos, ou quando nós não nos arrependemos, significa que nós rejeitamos a Deus, não é verdade? Ora, a palavra de Deus diz o seguinte, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, quando eu peco, não é? Quando eu peco, eu rejeito a Deus, rejeito alguma ordenança dele, rejeito a vontade dele. Então é necessário que haja arrependimento. Não é? Quando nos arrependemos, Deus nos perdoa, mas sem arrependimento não é possível. Olha o outro texto que Jeremias 2:19 nos diz, né? Acerca daquele, né, ao povo em rebelião naquela época, não é? E o profeta diz o seguinte, o teu delito te castigará e a tua rebelião te repreenderá. Sabe e vê que má e amarga coisa é teres abandonado o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então é Deus falando através de Jeremias. Então, né? Má e amarga coisa teres abandonado o Senhor. Tem outro texto da palavra que diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Então, essa tristeza, dessa amargura que Deus quer nos libertar. Né? Deus quer nos libertar totalmente, mas é necessário que haja arrependimento. Né? Então, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo, totalmente misericordioso. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, irmã Ilma, por estar também aqui nos ajudando. E agora nós vamos para outra professora que é veterana na sala de aula, mas aqui na EBD Online está estreando também aqui na nossa escola. É a nossa querida irmã Késia. E o que eu achei que ela falasse o seguinte, a terceira coisa que podemos aprender é que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. E quem vai falar sobre isso é a irmã Késia França. Por favor, irmã Késia, nos fale um pouco sobre isso. Bom dia, irmãos. Nós já vimos nas duas primeiras lições o que aprendemos com a oração invocatória de Abraão, que é 1.
orar é travar uma relação dialógica com Deus. E 2, que Deus é justo e misericordioso. Agora vamos ver a terceira coisa que podemos aprender com a oração intercessória de Abraão. Deus nem sempre responde nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Em Gênesis capítulo 19, mostra que mesmo com a oração de Abraão para que Sodoma não fosse destruída, as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas. Naquele momento na cabeça de Abraão, Deus não tinha ouvido a sua oração. A Bíblia fala que o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre as 2 cidades e destruiu todos os habitantes dessas cidades e também a sua vegetação. E no versículo 28 do mesmo capítulo 19, fala que Abraão levantou naquela madrugada e olhou em direção às cidades e viu a fumaça da terra subindo como de uma fornalha. A gente fica imaginando a tristeza de Abraão em ver toda aquela destruição nas 2 cidades e a fumaça subindo como se fosse de uma fornalha e ele pensando nos habitantes de Sodoma e Gomorra, pensando mais nos habitantes de Sodoma, que era seu sobrinho Ló e sua família. Mas sabemos o quanto nosso Deus é soberano, quanto nosso Deus é misericordioso e justo. Sim, Deus ouviu a oração de Abraão. Deus salvou Ló e sua família. A história nós conhecemos bem, né? Que a mulher de Ló, que a Bíblia fala, não fala o nome dela, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Há mais ou menos um ano e 3 meses, um ano e meio mais ou menos, foi noticiado nas mídias que foi descoberta a maior caverna de sal do mundo. Essa caverna está localizada no Monte Sodoma, que os estudiosos afirmam, mas ainda sem muita certeza, que é o local exato onde a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Se é o local exato ou não, ainda não sabemos. Em Gênesis capítulo 29, vou ler aqui. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Olha que maravilha! Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição. Então, o que aprendemos com a oração intercessora de Abraão? Aprendemos que nós devemos interceder sempre. Sempre por nossos familiares, sempre pelas pessoas que nós convivemos, sempre devemos interceder por nossa cidade, por nosso país, sabendo que Deus é misericordioso e perdoador. A oração de Abraão pode não ter poupado a cidade de Sodoma, mas foi o motivo pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nós nunca devemos parar de orar. Orar sem cessar, como dizem Tessalonicenses. Devemos lembrar sempre que Deus é justo e fiel para nos ouvir. Pode ser que a resposta não seja aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas Deus sempre nos surpreende no final. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Késia, por estar nos apoiando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus abençoe você e toda a sua família. E eu gostaria de terminar com o que o autor diz, o seguinte: a oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre surpreende no final. Meus irmãos, uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui, os irmãos podem até ter observado o seguinte: o tempo é curto de cada professor aqui. Geralmente 5 minutos, 6 minutos. Mas uma coisa os irmãos podem observar: os professores que estão tendo essa oportunidade da palavra são bastante objetivos e direto ao assunto. Os irmãos observem que não tem muita conversa mole, muita conversa fiada. É realmente direto ao assunto, são palavras bem objetivas em relação ao texto, em relação ao tópico e em relação ao tema que nós estamos estudando. Então, por isso que eu até quero informar os irmãos que o tempo pode ser curto, mas os professores utilizam esse tempo curto da melhor forma possível, da melhor e mais objetiva forma possível, o tempo curto que eles têm aqui. Por isso eu quero agradecer a todos os professores e dizer que domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem outro EBD especial. Um ótimo domingo a todos e um grande abraço.
Até a próxima.